No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, instrução dos espíritos, item 19, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Diante da mensagem que Santo Agostinho nos traz, pergunto se as guerras se fazem necessárias para que o progresso chegue para a Terra, Elahá. Essa é a questão 938, não é? Eu acho que é essa. O que objetivou Deus tornando necessária a guerra? Essa parte que você foi buscar ali do item 19 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos, ela está dentro da leitura da lei de destruição. Sim, as coisas se destroem, se reconstroem, os animais morrem, voltam numa forma mais evoluída e assim a natureza vai progredindo, faz parte da progressão. Isso é isso mesmo. As guerras, na verdade, elas se apresentam em função de um equívoco anterior que já aconteceu. Porque os indivíduos não precisariam passar pela guerra se tudo acontecesse dentro daquilo que fosse a vontade de Deus. Mas exatamente porque alguém excede nas suas ações e se transforma, de certa maneira, em alguém que subjuga outras pessoas, então está lá o que objetivou Deus ao tornar necessária a guerra. Acho que é a questão 938. Resposta: a liberdade e o progresso. A liberdade não no sentido apenas material, mas no sentido espiritual. Da liberdade que as criaturas precisam ter para poder progredir, para poder se desenvolver. Quando você tem determinadas circunstâncias em que algumas culturas exercem um papel de opressão, como aconteceu muitas vezes na história, e aí, a partir da hora que você liberta esses povos, você dá a condição de progresso para que eles possam seguir. Então, a condição de progresso e de liberdade. No livro A Caminho da Luz, quando trata das invasões bárbaras e que destruíram o Império Romano, acredito que é o capítulo 16 do livro, ele vai dizer que as invasões bárbaras tiveram por objetivo o progresso e a liberdade da humanidade. Aí você, nossa, aquelas invasões bárbaras foram tão bárbaras. E aí, quando você começa a estudar a história, você vai vendo que o Ocidente, em função da fragmentação do Império Romano, teve muito mais velocidade de evolução do que a China, que não experimentou no mesmo período as competitividades internas do reino. Então, tem alguns autores, historiadores, eu não posso dar nome de pessoas privadas, mas alguns historiadores que analisam a questão da civilização e que mostram que o Oriente, na verdade, ele teve a possibilidade de se desenvolver, mas como ficou tudo muito estagnado, o Oriente perdeu velocidade e o Ocidente, quando se fragmentou em vários pedacinhos, houve muito mais competição entre os reinos e houve um avanço tecnológico no Ocidente, passando o Oriente. Então, essas circunstâncias, elas parecem assim estranhas, mas elas resultam no longo prazo na questão da liberdade e do progresso. E aí eu sugeriria a leitura da questão 738A de O Livro dos Espíritos. Eu dei número errado, não é 938, não. É 744. Então, a 738A, ela diz que Deus não está preocupado com a felicidade dos homens, e sim com a felicidade dos espíritos, porque os espíritos são o seu objeto de solicitude, e que os corpos nada mais são do que vestes. Um general se preocupa muito mais com o seu soldado do que com os uniformes que eles usam.
O que Deus está interessado é no progresso dos espíritos. Aí a gente experimenta uma encarnação, desencarnação, acontece uma coisa qualquer nessa ordem, mas olhando no longo prazo a história da humanidade, o grande objetivo é o progresso e o desenvolvimento das potencialidades que o espírito possui.